Pois bem, mas a propósito da série de acidentes que temos tido notícia, de acidentes domésticos, até com instalações muitas vezes em péssimo estado, nós vamos também hoje na Praça da Alegria falar de segurança e até que ponto sabe se a sua instalação elétrica está em condições. Já olhou para a instalação elétrica da sua casa? Estarão os seus eletrodomésticos a desperdiçar energia? E quanto à segurança, corremos risco de vida? Só em janeiro deste ano foram 5 os incêndios registados em habitações devido a curtos-circuitos em redes elétricas desatualizadas e sem manutenção. É um perigo invisível que estará presente em quase 4 milhões de casas em Portugal. Hoje esteja atento a esta Praça da Alegria, pois vamos aprender a atualizar e a manter a rede elétrica de casa. Os números são surpreendentes e revelam bem que nós não andamos tão atentos à eletricidade quanto aquilo que deveríamos. A eletricidade em Portugal tem, inclusivamente, um desperdício avaliado em 15 milhões de euros. Isto se falarmos única e exclusivamente na quantidade de dinheiro que é esbanjado, apenas porque não temos a devida cautela com a nossa instalação elétrica. E não é por acaso que me coloquei nesta posição, exatamente para que este tema servisse para estendermos aos objetos elétricos que usamos em casa e que são muitas vezes os principais causadores de alguns dos incêndios domésticos. Só em janeiro deste ano, 5 incêndios em habitações tiveram origem em problemas elétricos e os números de 2011 não são nada abonatórios. 123 acidentes relacionados com esta origem elétrica, dos quais 103 foram causadores de incêndios. O pior de tudo é que destes incidentes resultaram 20 mortos, incluindo 2 crianças, 47 feridos, dos quais 12 com queimaduras graves e 138 desalojados. Connosco temos o engenheiro eletrotécnico José Caldeirinha. Olá, José. Quais são as medidas básicas, práticas que devemos tomar para que a nossa casa não suceda nada do género? Temos 2 tipos de segurança ou de insegurança. Temos a segurança relacionada com a utilização e temos a segurança relacionada com a instalação elétrica. Sim. E, portanto, relacionada com a instalação elétrica, eventualmente a instalação terá que ser atualizada e remodelada, que é o problema... De quanto em quanto tempo? Que essa será talvez a questão que mais preocupa aqueles que nos veem, não é? Nós temos um problema, temos um regulamento, isto é, temos cerca de 3 milhões de habitações construídas até 1974, Sim. Ano em que se deu conta que começaram a surgir muitos problemas e, portanto, fez um novo regulamento. E, portanto, temos 3 milhões de habitações construídas até 74 e temos cerca de 2 milhões e 600 mil habitações construídas até 2006, ano em que surgiu uma nova legislação e, portanto, Sim. umas novas regras. Existe também atualmente um regulador, não é? Uma entidade que certifica se... É a Certiel. Que é a Certiel. A Certiel certifica as instalações. Sim. Portanto, não só certifica, como, portanto, faz a inspeção. E é também uma garantia, não é? E é uma garantia. Fazemos a inspeção, a análise de projeto e damos apoio, formação, tiramos dúvidas técnicas, sempre para promover a segurança. Portanto, é a nossa missão. Meu caro, como é que nós andamos a desperdiçar 15 milhões de euros? Não é apenas no stand-by da televisão, pois não? Não é só. Portanto, então, esses 15 milhões de euros desperdiçados não têm a ver só com o stand-by ou com os equipamentos. Fala-se muito em equipamentos classe A, classe AA+, etc. por aí. Portanto, o problema não é só equipamentos. Estamos a falar da instalação elétrica em si, portanto, aquela instalação que está dentro da parede, digamos assim. As tomadas, não é? Como as tomadas como vulgarmente conhecemos, não é? Interruptores, portanto, tomadas. O grande problema é que estas instalações que foram construídas até 1974 e de 74 a 2006 foram construídas, mas não foram dimensionadas para os aparelhos que nós utilizávamos na altura. Percebo. Isto é, ou melhor, que foi dimensionado, isto é... Para os aparelhos que se usavam na altura. Exatamente. E não com os aparelhos que são usados na atualidade. E, portanto, nós agora utilizamos aparelhos que pedem, digamos assim, muito mais energia. Até porque o quadro que aqui temos, Exatamente. Que vamos agora de seguida mostrar, nada tem que ver, por exemplo, com a casa do meu pai, que reside na Amadora. Agora sim, já tem outro quadro, mas eu lembro-me do quadro ir abaixo e termos de colocar um fio de cobre
para garantir que o fusível não ia abaixo, não é? Lembra-se disso, não? Não é recomendável. Pois, não é recomendável nada mesmo. isso. Mas nada eram esses os quadros que existiam, exatamente. Isso atualmente não tem nada a ver, não é? Não. Portanto, agora o quadro atual tem vários circuitos, em que temos um circuito por cada, portanto, um circuito de iluminação. Até 8 pontos de iluminação temos de ter um circuito, que é um disjuntor, que vai proteger esse circuito contra incêndios, curto-circuitos, etc. E que dispara em caso de curto-circuito. Em caso de curto-circuito, sobrecarga, portanto, etc. Temos também o diferencial, que é um aparelho que protege contra choques elétricos ou defeitos nos equipamentos. Engenheiro, quanto é que isto pode custar a alteração de um quadro antigo para uma instalação elétrica mais moderna? É uma questão, é muito vago isso. Portanto, depende da instalação, depende da casa, sabemos depende que da alteração. Muitos daqueles que nos veem estão em habitações já com anos, com muitos anos de existência e que agora, com certeza, que estarão sobressaltados porque ouvem-nos a falar de um quadro elétrico que evita todos os problemas que provocaram incidentes domésticos. Nós não... Não é possível fazer uma estimativa? Não conseguimos fazer uma estimativa porque depende, isto é uma questão muito vaga. Depende do tipo de instalação, depende do tipo de alteração. Pode ser possível. Tem a ver com o tamanho da casa, tem a ver com o tipo de utilização. Exatamente. O número de tomadas também tem a ver com às vezes pequenas alterações, outras instalações podem, ou outras habitações podem, portanto, precisar de maiores alterações e, portanto, é muito variável. Okay. Não conseguimos estimar exatamente. Até porque, portanto, o papel da CERTIEL não é executar instalações, é promover a segurança e, portanto, é uma área em que... É outra área. Exatamente. É outra área. Portanto, já percebemos quais são os benefícios de se ter um quadro deste género, com esta capacidade. Não só protege, como garante maior eficiência. E como? Como? Nós antigamente, ou nas instalações antigas, até 74, tínhamos normalmente aqueles disjuntores, se calhar estava-se a referir, em que tem dois circuitos. Quadro, não é? E no fundo estávamos a pendurar todos os aparelhos em 2 circuitos. Sim. Agora, ao distribuirmos todos os aparelhos e todos por vários circuitos, atenuamos, portanto, dividimos a energia por vários circuitos e, portanto, a instalação torna-se mais eficiente, com menos perdas. Ok. Pronto, isto no que diz respeito ao quadro elétrico. Nestes objetos simples, como um aquecedor, que tipo de cautela? Isto tem tempo de vida, logo para começo de análise, não é? E muitas vezes é comprado e julga-se que vai durar uma vida inteira, e não é verdade? Este tipo deste aparelhos, todos estes aparelhos que nós temos aqui são aparelhos que, digamos assim, puxam muito pela instalação elétrica. Portanto, tudo o que sejam aparelhos que exijam aquecimento, normalmente exigem muito da instalação. E, portanto, normalmente são estes aparelhos que podem trazer e provocar, inclusivamente, incêndios na instalação elétrica ou curto-circuitos. O que pode provocar um incêndio pode até nem ser o aparelho. Pode não ser o aparelho, exatamente. Mas sim a tomada onde está ligado o aparelho. Exatamente. Temos aqui alguns exemplos e alguns sinais que, portanto, quem nos está a ouvir poderá, portanto, verificar se... José, porque cedemos a capacidade da nossa instalação elétrica quando introduzimos uma tomada com várias possibilidades de ligação e depois estamos a sobrecarregar aquela distribuição de energia? Exatamente. Por exemplo, temos aqui um caso concreto. Exatamente. Temos aqui um caso concreto, um exemplo, em que digamos que é um mau exemplo do que se faz. Mau exemplo do que se faz, não é? Exatamente. Temos aqui Temos aqui, portanto, o que é que está aqui a acontecer? De energia, não é? Exatamente. Temos aqui, portanto, temos três aparelhos ligados numa só extensão. O que é que vai acontecer? Estamos a sobrecarregar aquela tomada que está na parede. Sim. Mas é para isso que servem estas extensões, ou não é? Não serve para subcarregar a tomada que está na parede. Serve, portanto, é uma solução que nós arranjámos para atenuar a falta de pontos de ligação na parede, de tomadas. E, portanto, vamos ligando várias extensões. A solução... Se eu não tenho pontos de tomada, eu tenho que arranjar umas triplas. A expressão é mesmo esta, não é? Pois. As pessoas utilizam. A solução é, antes de mais, neste caso, garantir que esta extensão suporta a potência que nós estamos a ligar aqui, portanto, a energia. Como é que eu sei isso? Pergunto nas lojas de especialidade? Das lojas de especialidade, ou tento evitar comprar, portanto, material que não seja de qualidade. Muitas vezes acontece e, portanto, embora aquele cabo está ali possa parecer... Há algum símbolo que identifique o material que é de qualidade daquele que pode ser suscetível? Sim, é recomendável que se compre marca reconhecida. Muitas vezes, portanto,
tem a marcação de qualidade e é também recomendável que se compre de marca reconhecida para garantir essa qualidade. É um investimento e não uma despesa? É um investimento, sim, e é investimento em segurança, digamos assim. Neste caso estamos a falar em investimento em segurança. Mas neste caso estávamos a falar então da sobrecarga que estávamos aqui a efetuar com a utilização destas duas extensões triplas, não é? Exatamente. Portanto, isto está a subcarregar aquela tomada que está ali na parede. E aquela tomada que está ali na parede, se não tiver condições, portanto, para suportar estes equipamentos, pode acontecer que, o exemplo que nós temos aqui, que é, portanto... Que é muito comum. Que é muito comum. Vê-se muito. Portanto, esta tomada tem sinais já de aquecimento. Sim, mas este fumo que aqui sai não prova que há uma labareda ou prova que há uma labareda? Isto é um excesso de aquecimento. É apenas um excesso de aquecimento. É um sinal em quem nos está a ouvir, portanto, pode verificar que esta tomada está, portanto, já em esforço, digamos assim. E esta tomada, portanto, aproveito para mostrar esta tomada, que esta tomada é outro exemplo de falta de segurança, digamos assim. Porque não tem ligação à terra. Exatamente, isso mesmo. Esta tomada aqui, portanto, temos aqui esta aqui, que é um exemplo. Sim. Esta já tem ligação à terra. E devemos ter cuidado em ligar, por exemplo, todos estes aparelhos que temos aqui. Portanto, este é outro princípio de segurança. Portanto, todos têm, não é? Todos têm aqui uma ligação. Por exemplo, exatamente, essa tomada tem. E esta aqui, por exemplo, reparem esta ficha, tem ponto de ligação à terra. E nós devemos ligar sempre estas fichas a tomadas com ligação à terra. O que é que isso quer dizer para o nosso público mais leigo na matéria? Do que é que se trata a ligação à terra? O que é a ligação à terra? De modo muito breve. A ligação à terra protege-nos contra choques elétricos ou defeitos nos aparelhos. Se um aparelho, de repente, ficar com um defeito, nós temos um aparelho que se chama o interruptor diferencial, algo deste género. Sim. Portanto, os novos são assim, os antigos são o próprio limitador de potência do distribuidor que faz este papel, em que este aparelho, se existir ligação à terra, vai detectar esse defeito e vai disparar imediatamente. Portanto, não deixa que nós, portanto, entremos em contacto com o defeito. O que aconselho é que alteremos as nossas tomadas que não tenham terra. Que não tenham terra, sim. Para passarem a ter. Exatamente. Isso é fundamental para ligar equipamentos que tenham, portanto, aquele tipo de ficha. Sim, senhor. Exatamente. Engenheiro, vamos tratar do seguinte. Vamos ficar com esta nossa conversa também em stand-by, porque os nossos telespectadores, através do Facebook, têm a oportunidade de nos colocar algumas questões e eu julgo que o tempo foi muito limitado para o número, só de questões que eu tinha para colocar, imagino, os nossos telespectadores. Portanto, o que podemos fazer é reagendar uma nova conversa, contando também com a colaboração dos nossos telespectadores que, através do Facebook, nos enviem então algumas das interrogações que possam ainda continuar, manter e que numa próxima oportunidade, contando com o engenheiro para podermos responder então a essas questões, a essas dúvidas que ainda subsistam. Muito obrigado por ter estado aqui connosco.